Hoje eu falo com você como quem chega perto de uma porta que já não range mais, porque o tempo de resistência pesada está terminando e o que parecia interminável está sendo colocado em ordem diante dos seus olhos. Você talvez tenha caminhado com o peito apertado, tentando entender por que tantas coisas boas demoraram, enquanto outras coisas cansadas insistiram em permanecer. Mas há um tipo de noite que não dura para sempre. Eu sei que houve dias em que você acordou com o corpo cansado antes mesmo de começar, e ainda assim se levantou, lavou o rosto, abriu a janela e seguiu, mesmo sem aplauso algum. Havia um peso no ar, como se cada passo precisasse negociar com algo invisível, e você foi atravessando isso com mais coragem do que percebeu. Em silêncio, você suportou atrasos, respostas frias, portas sem explicação, e o coração aprendeu a continuar sem fazer barulho. O que eu vejo sobre você não é fraqueza, é perseverança ferida que não desistiu. E quando a perseverança ferida não desiste, o céu não trata isso como detalhe, porque o que é sustentado em lágrimas também é contado. Há momentos em que a promessa parece distante, mas a distância não cancela o destino. Você não foi abandonado no meio do caminho, apenas foi preparado no meio da travessia. Então respira comigo, porque a leitura deste tempo não começa no fim da dor, mas no reconhecimento de que a dor já não governa como antes. O que estava apertado começa a afrouxar, e o que estava confuso começa a ganhar nome. Eu estou falando com você sobre uma passagem real, não imaginária, e ela começa aqui, na honestidade do que você viveu. Você não precisou fingir força o tempo todo, e isso também foi visto. Havia noites em que o teto parecia mais pesado do que o normal, e mesmo assim você manteve a fé suficiente para não desabar. O Senhor que vê em secreto não perdeu uma única dessas madrugadas. Por isso, antes de qualquer outra coisa, recebe esta palavra como quem recebe água depois de uma longa caminhada. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. A fase mais dura está chegando ao fim, e o que vem depois não carrega a mesma pressão que te empurrou até aqui. Talvez você tenha sentido que carregava um saco invisível de pedras, uma coleção de preocupações que ninguém tocava, mas que descansava sobre os seus ombros desde cedo. Você ia para o trabalho, ou para casa, ou para mais um compromisso qualquer, e por fora tudo parecia normal, enquanto por dentro havia um desgaste que ninguém conseguia medir. Em certos dias, até o som do celular era como uma cobrança, e o simples gesto de olhar uma mensagem já mexia com a sua respiração. Havia promessas adiadas, conversas que não se completaram,
respostas que nunca vieram com a verdade inteira, e isso foi criando no seu interior uma tensão difícil de explicar. Mas há uma diferença entre estar cansado e estar derrotado, e você ainda está aqui, o que prova que a última palavra não veio da fadiga. Seu corpo pode ter dado sinais de exaustão, seus olhos podem ter amanhecido mais pesados, mas sua história não foi interrompida. Existe um tipo de cansaço que não pede espetáculo, apenas cuidado, e você foi aprendendo isso no caminho. Foi no silêncio da cozinha, no banho demorado, no quarto fechado, no ônibus apertado, que a sua alma aprendeu a sobreviver sem perder totalmente a esperança. E sobreviver, nesse caso, não foi pouco, foi uma forma de permanecer quando tudo queria empurrar você para fora da promessa. A Escritura fala de um Deus que sustenta o aflito e socorre o abatido. E isso não é enfeite religioso, é leitura do que sustenta você agora. Há dias em que você não sabe explicar como ainda acredita, mas a fé verdadeira, muitas vezes, é mais parecida com respirar do que com discursar. Ela entra e sai, até que a alma volta a ter espaço. O que parecia apenas pressão começa a revelar propósito, porque nem todo aperto é punição. Alguns apertos são o corredor antes da amplidão. E eu não digo isso para romantizar a dor, mas para devolver significado ao que tentou te apagar. Você não foi quebrado sem sentido, você foi mantido com sentido. E o sentido já está vencendo o ruído. Repare nas pequenas coisas que começaram a mudar sem alarde, porque o fim de uma fase dura costuma chegar antes como um deslocamento interno do que como um anúncio externo. Você começa a notar que certas conversas já não te prendem do mesmo jeito, que certas ansiedades perderam a força de antes e que o seu coração já não reage com a mesma velocidade ao medo antigo. A mesa continua a mesma, a rua continua a mesma, a fila continua a mesma, mas algo em você deixou de se dobrar totalmente diante do peso. É como se uma coluna invisível tivesse sido colocada de volta no lugar e a postura interna começasse a lembrar quem você é. Nem todo avanço faz barulho e os mais profundos quase nunca fazem. O céu trabalha muito no subterrâneo da alma, onde ninguém aplaude e ninguém interfere. Você talvez espere um grande sinal, mas já recebeu sinais pequenos e contínuos, como a força para não responder no impulso, a paz para esperar mais um pouco, a firmeza para não aceitar migalhas emocionais. Isso também é libertação, ainda que discreta. A mão que antes tremia ao abrir certas portas, agora respira antes de tocar nelas, e essa demora já é sabedoria. A mente, que antes corria em círculos, começa a cansar menos no mesmo labirinto. Há uma misericórdia em andamento sobre você, e ela não age só no extraordinário. Ela também conserta o ordinário. O que estava torto no seu ritmo está sendo endireitado. E o que estava tenso no seu interior está sendo amolecido. Não subestime o poder de continuar de pé quando a pressão queria te ensinar a curvar a alma. O início da virada costuma ser assim, quase silencioso, quase escondido, quase pequeno demais para parecer milagre. Mas é justamente assim que a libertação chega quando ela quer permanecer. Você vai perceber depois que o peso mudou antes mesmo de o cenário mudar. E quando isso acontecer, você vai entender que o descanso também pode ser uma forma de vitória. Há portas que não se abrem porque você bate mais forte, e sim porque o tempo para de resistir àquilo que já foi preparado por Deus. Talvez você tenha imaginado que o atraso significava recusa, mas algumas demoras servem apenas para deixar claro quem estava sustentando o processo o tempo todo. Houve dias em que você tentou encaixar sua vida em respostas pequenas demais, como quem tenta vestir uma roupa que já apertou no corpo e na alma. Então veio a frustração, depois veio o silêncio, depois veio a pergunta que ninguém quer fazer.
Será que eu vou conseguir atravessar isso sem perder algo dentro de mim? E a resposta foi sendo construída não no alívio imediato, mas na firmeza com que você continuou mesmo sem garantia visível. Você não viu tudo, mas continuou. Você não entendeu tudo, mas continuou. Você não controlou tudo, mas continuou. E essa continuidade é mais poderosa do que muitos imaginam. Porque o processo de Deus não é apenas empurrar você para uma saída, é também impedir que a saída destrua sua identidade. O que estava te esmagando pode até ter tentado te definir, mas não conseguiu. Há uma diferença entre passar por uma temporada dura e se tornar prisioneiro dela, e você não foi feito para prisão emocional. A sua alma foi chamada para atravessar. Os dias de escassez ensinaram discernimento, os dias de espera ensinaram sustentação, e os dias de lágrimas ensinaram que nem toda semente brota visível. O que você plantou em obediência, mesmo sem entusiasmo, não caiu no vazio. A colheita no que foi feito em secreto e a retorno no que foi suportado sem plateia. Quando a pressão começa a perder força, a sua memória também muda, porque aquilo que antes parecia somente perda passa a ser visto como preparação. Então permanece atento ao modo como sua percepção está mudando, porque isso é parte da virada. O céu não desperdiça semanas pesadas quando está formando maturidade. Tudo o que permaneceu no seu caminho só permaneceu até cumprir o que precisava cumprir. E agora o cumprimento está próximo. Talvez você tenha se perguntado por que algumas coisas precisaram ser tão difíceis se o destino era bom. Essa pergunta não te faz fraco, ela te faz humano. E Deus não se assusta com a honestidade do seu coração. Houve momentos em que você queria apenas um descanso simples, uma notícia boa, um sinal direto, algo que aliviasse de uma vez a tensão acumulada. Mas a travessia não lhe entregou atalhos, e isso ensinou a sua alma a não depender de atalhos como se fossem salvação. O que eu vejo é que a sua força foi sendo lapidada sem espetáculo, como ferro que aprende forma no calor certo. Em certos dias, você deve ter sentido que estava sendo apertado por dentro, como se tudo quisesse testar sua estabilidade. Ainda assim, mesmo com medo, você permaneceu disponível ao próximo passo. E isso importa mais do que você imagina. Há bênçãos que só encontram casa em quem não desistiu de caminhar por dentro do dia difícil. Você não perdeu tempo. Você atravessou o tipo de tempo que ensina peso espiritual. Aquilo que parecia atraso pode ter sido o laboratório onde seu coração aprendeu fidelidade sem recompensa imediata. E essa fidelidade é preciosa, porque ela não depende de aplauso para continuar. A porta não se moveu porque você era perfeito. Ela se moveu porque a mão de Deus sabe a hora exata de destrancar o que já foi preparado. Agora você começa a perceber que certas correntes eram mais frágeis do que pareciam e que muito do medo tinha se alimentado da repetição da espera. Quando a repetição acaba, o medo perde terreno. E quando o medo perde terreno, a respiração volta a ser plena. É assim que uma fase dura termina, primeiro na alma, depois no cenário e por fim na memória. A lembrança do que doeu não desaparece, mas deixa de governar. E onde antes havia ameaça constante, começa a surgir um tipo de estabilidade que você ainda está aprendendo a reconhecer. Existe uma cena interior que eu preciso nomear para você, porque ela mostra o tamanho do que Deus está fazendo. É como se você estivesse entrando numa casa antiga, depois de muito tempo, percebendo o pó acumulado, as janelas fechadas, a cadeira torta, a luz entrando em pedaços, e ainda assim reconhecendo que aquilo pode voltar a respirar. A sua vida, em alguns aspectos, parecia assim, não destruída, mas abafada, não perdida, mas sem circulação, não morta, mas esperando o ar, e o ar está voltando. Quando o ar volta, a casa revela suas formas de novo
e coisas que pareciam irreparáveis mostram que apenas estavam sem passagem. Assim, também acontece com a alma, quando a pressão diminui. O coração que vivia contraído volta a sentir textura, volta a ouvir com mais calma, volta a entender o que realmente importa. Há relações, decisões e expectativas que começam a ficar mais nítidas quando a tensão reduz. Você não precisa mais se provar a cada minuto. Você não precisa mais correr atrás de validação como se a sua existência dependesse disso. Há uma liberdade crescendo na sua postura, mesmo que ainda esteja discreta. O que antes apertava sua garganta começa a se desfazer em silêncio. O que antes pesava no estômago começa a ser sustentado por uma paz que não vem do acaso. É por isso que o fim dessa fase não é apenas alívio, é restauração de espaço interno. E onde há espaço de volta, há possibilidade de habitação. Você não foi preparado para continuar vivendo comprimido. Foi preparado para respirar, discernir e escolher com clareza. Essa clareza não aparece toda de uma vez, mas ela já está sendo devolvida em partes. E cada parte devolvida é uma forma de recomeço. O céu não apenas tira o peso, ele devolve o ambiente. E quando o ambiente muda por dentro, a vida externa começa a negociar com outra atmosfera. Você também percebeu que nem todos ao redor entenderam o que você estava atravessando, e isso aumentou o peso em alguns momentos. Há dores que ficam maiores quando são mal interpretadas, porque a pessoa ferida ainda precisa explicar a própria ferida. Talvez você tenha aprendido a falar menos para não ter de ensinar demais, e isso te deixou mais recolhido do que antes. Mas recolhimento não é o mesmo que desaparecimento. Há um esconderijo santo que protege aquilo que ainda está amadurecendo. As sementes mais sérias não brotam sob olhar ansioso, e certos processos precisam de terra escura antes de aceitarem a luz. Por isso, nem toda distância foi rejeição, e nem todo silêncio foi abandono. Alguns silêncios foram preservação. Alguns atrasos foram proteção. Algumas portas fechadas impediram que você entrasse em ambientes pequenos demais para o que Deus já havia colocado em você. É duro admitir isso, porque a espera cansa, mas existe um tipo de cuidado que se veste de demora. Enquanto você achava que estava sendo deixado para trás, estava sendo alinhado por dentro. O que se alinhava não era apenas agenda, era identidade. E identidade alinhada muda a forma de caminhar. Você começa a parar de negociar sua paz por aceitação temporária. Você começa a sentir repulsa por aquilo que antes tolerava em nome da carência. Isso é maturidade sendo devolvida. E maturidade devolvida muda tudo, porque a alma não cai tão fácil no mesmo laço quando já reconhece a forma do laço. O que parecia apenas sofrimento pode ter sido também revelação. Revelação de quem permanece, de quem some, de quem fala, de quem cala, de quem sustenta, de quem usa o seu cansaço. E essa revelação, por mais dura que seja, te libera. Você não precisa mais chamar de casa aquilo que só te deixava exausto. Você não precisa mais chamar de esperança aquilo que já tinha virado desgaste. O fim da fase dura é também o fim de certas confusões. E sem confusão, o coração volta a escolher com verdade. Agora, eu quero te levar para dentro de um símbolo que fala diretamente com o seu momento. Uma ponte sobre água escura, estreita, firme, construída para atravessar o que parecia largo demais. Você talvez não tenha percebido, mas foi assim que seus dias se pareceram por dentro, com cada passo testando o próximo, cada respiração medindo a distância até o outro lado. A água abaixo continuava mexendo, carregando sombras, ruídos e memórias, mas a ponte permaneceu. E a ponte é mais silenciosa do que o medo que passa por ela.
Ela não grita, não promete espetáculo, não se orgulha de existir, simplesmente suporta. Há uma beleza nisso, porque você também foi sustentado em silêncio. Você carregou pensamentos, esperas e pequenas dores, sem desabar no rio que tentava chamar seu nome. Isso não é pouca coisa. O chão pode ter tremido, mas você ainda encontrou estrutura. O céu usa pontes assim para levar pessoas de um lado para o outro, sem que elas se tornem reféns da água embaixo. E talvez a parte mais preciosa deste tempo seja justamente essa. Você não foi abandonado no meio da travessia. Houve sustentação sob os seus pés, quando a sensação dizia o contrário. Houve mão invisível guardando o passo curto, a escolha difícil, a palavra não dita, a reação que você segurou. Você foi atravessado por graça, mesmo quando a sensação era de esforço contínuo. A ponte não foi feita para durar a pressão da água, mas para levar você além dela. E isso está acontecendo. O que antes parecia risco, agora revela direção. O que antes parecia incerteza, agora mostra forma. Em breve, você vai olhar para trás e perceber que a travessia não foi só sobrevivência, foi condução. E quando a condução termina, a margem nova começa a falar. Na margem nova, o ar é diferente, a luz é diferente, e o coração aprende a confiar sem se encolher tanto. Você está chegando nesse ponto. Há também uma disciplina que foi sendo formada em você sem que ninguém colocasse nome nela. Você passou a vigiar melhor o que entra, o que permanece, o que consome, o que suga, o que edifica. Isso acontece quando a alma apanha do excesso e aprende a valorizar o necessário. Talvez você tenha diminuído certos ruídos, evitado certas conversas e protegido mais o seu interior sem perceber que estava ficando mais sensato. Essa sensatez não veio de frieza, veio de sobrevivência santificada. O sofrimento, quando entregue a Deus, às vezes afina o filtro da alma. Você começa a distinguir o que é peso legítimo do que é culpa colocada sobre você por coisas que não eram suas para carregar. Começa a separar o que precisa ser perdoado do que precisa ser encerrado. Começa a perceber que algumas fidelidades estavam te prendendo a versões antigas de você mesmo. E quando isso acontece, o coração treme um pouco, porque mudar também dói. Mas é uma dor diferente, uma dor de crescimento, não de destruição. A sua fé está aprendendo a não depender do cenário para continuar existindo. Ela já não precisa que tudo esteja resolvido para permanecer de pé. Isso é importante, porque há fases em que a gente crê apenas enquanto vê, e há fases em que a gente aprende a ver porque já creu. Você está entrando nessa segunda lógica. Algo sendo confirmado em seu interior que não precisava de aplauso para ser verdadeiro. O sinal foi sutil, mas suficiente. A carga foi pesada, mas não permanente. O deserto foi real, mas não foi o endereço final. Você ainda vai agradecer pelo que foi difícil, não porque a dor foi boa, mas porque ela não conseguiu apagar a obra que estava acontecendo por trás dela. E quando o coração reconhece isso, ele deixa de lutar contra a própria história. Ele começa a aceitar que o caminho também pode ser parte da bênção, e essa aceitação abre espaço para descanso. Se você notar com atenção, a sua mente começou a fazer perguntas mais limpas. Antes, era quase tudo ruído e urgência. Agora, algo dentro de você quer clareza, quer paz, quer verdade, quer o próximo passo sem fantasia. Essa mudança é preciosa, porque a fase mais dura costuma deixar rastros de confusão que só a presença de Deus desfaz com paciência. Talvez você ainda se pegue revendo decisões antigas, mas já não faz isso para se condenar. Faz isso para aprender. A diferença entre revisitar e se aprisionar. Você começou a revisitar para entender, não para cair de novo. Isso mostra que a consciência está amadurecendo.
E quando a consciência amadurece, ela para de correr atrás de sombras como se fossem respostas. O que sobrou do deserto não foi apenas cansaço. Sobrou também discernimento. Você percebe melhor quem fala de longe e quem sustenta de perto. Percebe melhor a diferença entre intensidade e aliança. Percebe melhor o preço de certos caminhos e o valor do seu próprio sossego. Nada disso é pequeno. Talvez, olhando de fora, pareça apenas que você ficou mais quieto, mais seletivo, mais sério em alguns assuntos. Mas por dentro, isso é uma reforma inteira. Há vigas sendo trocadas, há paredes internas sendo reerguidas, há espaços que antes aceitavam qualquer vento e agora pedem firmeza. É assim que Deus trabalha quando quer conduzir alguém para além da fase dura. Ele não entrega só alívio, ele entrega estrutura. Você não precisa mais viver em resposta ao susto. Você foi chamado para viver em resposta à verdade. E a verdade, no seu caso, está dizendo que o pior da pressão passou. Não porque tudo se tornou simples, mas porque o peso perdeu autoridade. A memória do aperto ainda existe, porém, ela já não governa suas decisões. Você está aprendendo a ficar inteiro, e isso é a marca de quem saiu da noite sem perder a direção. Há um outro detalhe que revela o fim dessa estação. Aquilo que antes te desorganizava internamente, agora já não encontra o mesmo espaço. Certas palavras que costumavam te derrubar fazem menos efeito. Certos atrasos que antes te desestruturavam agora apenas te pedem uma respiração mais longa. Certos ruídos emocionais que antes ocupavam o centro da sua mente agora ficam na borda, onde devem permanecer. Isso não significa insensibilidade. Significa fortaleza restaurada. A fortaleza não é dureza, é estabilidade. É poder sentir sem afundar, esperar sem entrar em desespero, ouvir sem perder o centro. Você está sendo trazido de volta a esse lugar. E há algo sagrado nisso, porque a restauração da estabilidade muda a forma como você carrega o dia. Você já não precisa viver como se tudo fosse ameaça. Você começa a reconhecer o que é apenas movimento e o que realmente é peso. Começa a separar o provisório do permanente. Começa a enxergar que algumas batalhas eram maiores na imaginação alimentada pela fadiga do que na realidade do momento presente. Isso não anula o que doeu, mas reduz o domínio da dor sobre a interpretação. E interpretar melhor é uma forma de liberdade. Quem interpreta com clareza sofre menos confusão, e quem sofre menos confusão discerne melhor a voz que chama pelo nome. Eu creio que há um chamado assim sobre você agora. Volte para o centro, volte para a calma, volte para a escuta limpa. A fase dura te forçou muitas vezes para fora de si, mas agora você está sendo trazido de volta a si com mais verdade. E quando a alma volta para si com verdade, ela também volta para Deus com mais profundidade. É por isso que este tempo não terminou apenas fora, ele terminou dentro. Você sente que algo em você cedeu. E o que cedeu não foi identidade, foi resistência desnecessária. Existe uma forma de descanso que não vem da ausência completa de problemas, mas da certeza de que a tempestade já não tem o mesmo direito sobre você. É esse descanso que está chegando. Talvez você ainda veja algumas nuvens no horizonte, mas já não interpreta cada nuvem como sentença. A paisagem interna mudou, e isso altera a leitura do céu. O que antes era alarme, agora começa a ser apenas clima. O que antes parecia destino imutável, começa a parecer um ciclo sendo encerrado. E quando um ciclo se encerra, ele deixa de exigir da alma o mesmo tipo de vigilância. Você não precisa mais dormir em guarda contra tudo. Você não precisa mais transformar cada mensagem em julgamento, cada demora em ameaça, cada silêncio em condenação. Há uma paz amadurecendo que não depende de respostas rápidas.
Essa paz é diferente porque não nasceu de ingenuidade, nasceu de atravessar. Quem atravessou sabe que nem tudo que ameaça permanece e nem tudo que demora está perdido. A sua alma está aprendendo a descansar no ritmo certo. E esse ritmo certo não é preguiça, é alinhamento. Você foi moído por pressa demais, por preocupação demais, por expectativa demais, por antecipação demais. Agora o espírito está devolvendo cadência, e a cadência devolve saúde. Seu peito, que andou apertado, começa a abrir espaço. Sua mente, que andou correndo, começa a se sentar. Sua fé, que andou defendendo cada centímetro, começa a confiar novamente. Isso não elimina a memória da luta, mas muda o seu relacionamento com ela. Você não volta a ser o mesmo de antes, e isso é bom. Você volta mais lúcido, mais estável, mais limpo por dentro, mais difícil de manipular, mais pronto para reconhecer a graça. A fase mais dura chega ao fim quando a alma para de pedir apenas sobrevivência e começa a aceitar restauração. E isso já está acontecendo em você. Quando eu olho para o que aconteceu ao longo desse caminho, vejo que muitos dos seus dias funcionaram como degraus de uma escada que parecia cansativa demais para ser santa. Você subiu com peso, subiu com dúvidas, subiu com o coração por vezes fechado, mas subiu. Houve manhãs em que o primeiro pensamento foi de desalento e ainda assim você se levantou. Houve noites em que o corpo pedia rendição e mesmo assim você manteve a chama acesa. Isso tem valor espiritual, porque perseverar quando ninguém está cobrando é uma forma rara de fidelidade. E a fidelidade silenciosa move coisas que o barulho não move. Talvez você tenha sentido que estava apenas aguentando, mas eu te digo que aguentar com Deus é uma forma de cooperar com a restauração. Há uma diferença entre suportar por dureza e suportar por propósito. Em você, a segunda realidade foi crescendo. Por isso, o que parecia puro desgaste começa a ser lido como processo de fortalecimento. Não romantize a dor, mas também não negue a formação que ela trouxe. O ouro não aprende brilho sem atravessar fogo, e o coração não aprende estabilidade sem confrontar o que o desequilibra. Você está saindo mais inteiro, e sair inteiro não significa sair sem marcas, significa sair sem perder o centro. Há marcas que contam testemunho, não derrota. Há marcas que dizem, eu passei, mas não fui consumido. Há marcas que apontam para a mão que segurou quando você mesmo já não conseguia se sustentar. Essa é a linguagem da sua história agora. O que tentou terminar, você acabou revelando resistência. O que parecia fundo demais, revelou fundo apenas na superfície. O mais profundo em você ainda estava sendo guardado. E o que é guardado por Deus não termina em colapso, termina em maturidade, termina em passagem, termina em paz. Agora eu quero que você perceba a mudança na forma como você lida com o amanhã. Antes, amanhã podia parecer ameaça. Agora, ele começa a parecer possibilidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você já não está tão preso ao medo do que vem. Essa mudança é um sinal forte. O medo adora governar o futuro com imagens exageradas, mas quando a alma se firma, ele perde o teatro. Você começa a imaginar o amanhã sem tanta defesa, sem tanta suspeita, sem tanta necessidade de prever cada dor. Isso é liberdade nascendo. E liberdade, quando verdadeira, faz a pessoa respirar diferente. Pode notar, o peito fica menos fechado, os ombros descem, a voz interna para de gritar tanto. Há um reposicionamento acontecendo em você. E reposicionamento é uma palavra muito simples para algo muito profundo. Significa que você está sendo colocado de volta onde a graça consegue te usar sem que o trauma fale mais alto. Significa que o passado não vai continuar dirigindo a mão que segura o presente. Significa que aquilo que tentou te congelar não terá a última palavra sobre seus movimentos. Essa é uma virada importante. Você pode não perceber tudo hoje,
mas vai perceber quando certas reações antigas simplesmente deixarem de acontecer com a mesma força. E quando isso vier, não estranhe. É sinal de que o pés... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.